Condutas para uma vida segura, baseado nos versículos 4 e 5 do Salmo 25 que nós já lemos. O texto diz o seguinte: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Este versículo, ou este salmo, escrito por Davi, dividido aí por pelo menos 6 blocos, ele tem como tema a oração por auxílio divino. E meus irmãos, se nós pararmos para observar, e eu acredito que todos aqui já perceberam, o livro de Salmos são cartas do homem para Deus, né? Expressões de seus sentimentos para Ele. E muitas das vezes, meus irmãos, nós precisamos ou precisaríamos escrever os nossos próprios salmos. Salmos de aflições, petições, salmos de espera, salmos de angústia, porque todas estas necessidades fazem parte do nosso mundo. Fazem parte das nossas lutas, das nossas provas. E quando nós escrevemos ou recitamos, no caso, oramos, nós colocamos para fora. E quando desabafamos das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos clamores, isto nos beneficia, porque nós, além de desabafarmos, nós temos um Deus que nos conhece. E não é à toa, a oração ela não é vã. Então nós devemos escrever o Salmo 151, o Salmo 152, só não vai ser canonizado, né? Mas nós podemos escrever as nossas orações e colocarmos para fora. E foi isso que Davi fez aqui, num tempo de dor, clamando por auxílio divino. Ele inicialmente é um lamento, mas depois ele vem declarando o poder de Deus. Davi confia no Senhor para tirar os seus pecados e protegê-los dos seus inimigos. Quem são os seus inimigos hoje? Talvez não pessoas, mas situações. E Deus é capaz de nos livrar. Ele comparando com os outros lamentos, como por exemplo o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Este Salmo 25 expressa uma tranquila confiança a respeito do sofrimento. Eu quero falar nesta mensagem, então, quais são os princípios destas condutas para uma vida segura que este Salmo nos revela. São lições que nós podemos aplicar para o nosso dia a dia, para termos então uma vida segura. Então, o primeiro princípio para a conduta de uma vida segura é o princípio da orientação. O versículo 4, ele começa dizendo: faze-me conhecer os teus caminhos, faze-me. A nova versão transformadora, a NVT, ele diz: mostra-me o caminho certo. O salmista, então, ele está clamando por orientação. Por onde eu devo ir, Senhor? Mostra-me por onde eu devo caminhar.
preparando essa mensagem, eu lembrei de um texto que eu li há muito tempo atrás. Meu Deus, foi o quê? Faz muito tempo, 2011, na época que nós recebíamos essas mensagens em PowerPoint por e-mail. Meu Deus, faz tempo. E eu me lembrei de um texto que eu li, nunca mais esqueci, e eu confesso que eu até decorei, de tanto que eu li, reli, produzi um vídeo muito bonito, que inclusive posso até compartilhar com vocês, com este texto, que diz o seguinte, sobre caminhos, que tem a ver então com a orientação. Mostra-me, Senhor, o caminho. A vida é feita de caminhos, caminhos que levam, caminhos que trazem sonhos, alegrias, tristezas, amores e esperanças. De qualquer forma, nada vem ou vai sem caminho. O caminho é parte integrante das nossas vidas. Antes mesmo da concepção, já buscávamos percorrer caminhos. Os nossos primeiros passos foram treinados e aperfeiçoados para conquistar caminhos. Alguns fazem bom proveito do caminho, outros se perdem pelo caminho. Uns tiveram tudo para caminhar, outros muitas dificuldades para chegar. Um dia deixaremos de ser parte do caminho e chegaremos a um ponto final. Certamente fomos feitos para abrir caminhos, romper barreiras, ultrapassar limites e vencer. Deus, na sua infinita misericórdia, não nos abandonaria num deserto de incertezas. Não nos deixaria à beira do caminho, condenando-nos a um fim sem propósito. Ele nos preparou um caminho que nos levará de volta para casa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cabe a cada um de nós decidir que caminho seguir. Não basta, meus irmãos, termos um caminho. Não basta conhecermos o caminho. É preciso caminhar. Mas às vezes nós não sabemos por onde ir, que decisão tomar. E para uma conduta, a conduta para uma vida segura implica em sabermos de fato qual é o caminho. E para isso nós precisamos então de orientação. Então, o primeiro princípio para a conduta de uma vida segura é o princípio da orientação. A orientação é revelação. Está na moda hoje o serviço de mentoria. Consultoria é um encontro, é uma consulta. Mentoria já é um caminho a mais, um tempo a mais caminhando. Ou seja, o mentor, ele instrui, ele orienta. E quando, na verdade, nós estamos sendo orientados, diante dos nossos olhos, está havendo, então, a revelação. Está sendo revelado. Aquilo que nós não enxergávamos, nós agora passamos a enxergar. E o salmista, aqui ele clama pela revelação de Deus. Senhor, mostra-me o caminho. Porque, meus irmãos, convenhamos, tentar sozinho dá trabalho, dá medo, mas quando nós temos a orientação, o caminho se torna mais seguro. Então, orientação é revelação. Os nossos olhos se abrem, ver o que deve ser e como deve ser, e a orientação, então, é de fato um ensino. Orientação vem também de alguém. Quem é
que está te orientando hoje em dia? Quem é o seu conselheiro? Quem são os seus conselheiros? O texto de Salmo 1 nos alerta para os tipos de conselhos ou de conselheiros que nós devemos dar ouvidos, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então existem conselhos e conselhos. Existem conselheiros e conselheiros. Então nós temos que ser prudentes na hora também de buscarmos as devidas orientações. O salmista está buscando orientação de Deus. Nós devemos também buscar as orientações de Deus pela sua palavra, mas também homens e mulheres de Deus. Então, o primeiro princípio, a orientação. O segundo princípio é o princípio da delimitação. O texto diz: mostra-me o caminho certo. No texto, na versão que nós lemos, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Aqui nós delimitamos, não é qualquer caminho, é o caminho do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu preciso lembrá-los de que aqui é um privilégio para os eleitos, para aqueles que pertencem ao céu. Porque as coisas espirituais, o apóstolo Paulo vai dizer, se discernem espiritualmente. O caminho do Senhor é uma orientação espiritual, não é uma orientação humana, carnal. Faze-me, ó Deus, conhecer os teus caminhos. E aqui nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria para entendermos que o caminho do Senhor não é qualquer caminho. Ah, mas a Bíblia diz: posso todas as coisas, mas o limite é naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo. Então aqui está a marcação do território. Por aqui eu posso ir, por lado de lá não. Eu conto uma história para o Danielzinho dormir, que na verdade ele não dorme, ele fica acordado até o final. Que eu dei o apelido do personagem de Pepé. E o Pepé é um menino que anda por uma estrada tão linda, que de um lado tem flores, gramas, borboletas, do outro lado árvores bem altas, com pássaros que ficam voando, e ainda faço assim, e cantando assim. Mas um dia Pepé, ele percebe que debaixo das grandes árvores tem um caminho estreito, e ele se arrisca a ir por lá. E aquele caminho, debaixo daquelas árvores, um caminho vai ficando escuro, escuro, e ele cai em um rio escuro, frio, fica com medo, sai dali, e quando ele continua naquele caminho estreito, ele percebe que tem espinhos no chão, e vai furando os pés, e ele tenta correr para poder sair daquela parte cheia de espinhos. Ali na frente tem uma lama com porcos, e ele se escorrega e cai. Lá na frente ele percebe que tem a luz do sol, e ele vai até ali, mas já com frio por causa da água, com dores nos pés que estão furados. Ele percebe que errou o caminho e decide voltar para casa. Quando ele chega em casa, os pais olham para ele: meu filho, onde você estava? Onde você estava? Pai, mãe, me perdoem, porque eu andei por um caminho que eu não deveria andar. Então, os pais cuidam dele, e ele
descansa e no outro dia ele volta então para aquela estrada tão linda que de um lado tem flores, gramas, borboletas, do outro lado tem árvores altas com passarinhos que ficam cantando o dia todo. E aí eu criei um outro personagem que é o irmão. E o irmão é curioso para entrar e conhecer aquela estrada. E Pepé então orienta, dizendo que não precisa ir por lá, porque ele já foi. Tudo isso aqui, meus irmãos, para mostrar que, no caso eu estou ensinando para os meus filhos, mas é para mostrar que o caminho do Senhor existem limites. Existem lugares que nós podemos ir, existem estradas que nós podemos andar, mas existem caminhos que nós não devemos andar. E quando nós reconhecemos isso, nós estamos seguros, porque todas as orientações da palavra de Deus nos protegem. Todas as instruções do Senhor nos faz bem. Então nós precisamos conhecer e reconhecer as limitações. Quais são as áreas? Senhor, até onde eu posso ir? Agora nós não precisamos ficar no limite, né? Isso dentro de um relacionamento, no namoro, até aqui eu posso ir, daqui para lá eu não posso. A minha conduta, a minha postura, o tipo de palavras, o que eu faço no momento de ira, existem situações, comportamentos que cabem a nós, mas existem comportamentos que não cabem a nós. Então, para uma vida segura, nós precisamos reconhecer o princípio da delimitação. Mostra-me o teu caminho, Senhor, né? Como diz aquela, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Princípio número 2. Princípio número 3 é o princípio da submissão para uma conduta, para uma vida segura, conduta de uma vida segura. Ensina-me as tuas veredas. E a submissão eu tirei daqui desse verbo, ensina-me. Se eu preciso aprender, eu preciso de humildade, eu preciso reconhecer e ter humildade e reconhecer que eu não sei, que eu preciso então de um professor, de um instrutor, e sendo o Senhor nosso Deus, o nosso professor, eu me submeto à sua instrução. Estar debaixo de quem sabe mais do que eu. A Bíblia nos orienta a buscarmos conselheiros, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. Mas será que há humildade da minha parte em me submeter àqueles que sabem mais do que eu? Quando a resposta é sim, então a tendência é que eu viva uma vida mais segura. Reconhecer que preciso aprender, ensina-me. Todos nós tivemos professores que marcaram a nossa vida. Se pararmos para pensar tanto na parte da escolar, na fase escolar, ou faculdade, ou até mesmo na escola bíblica dominical, nós temos pessoas que nos ensinaram de alguma forma. E as suas lições permanecem até hoje. E tudo isso contribui para que possamos permanecer no caminho seguro. Então, o princípio da submissão. Ó Deus, ensina-me as tuas veredas. Por fim, princípio de número 4, é o princípio da condução. Deixa eu recapitular que eu gosto. O primeiro princípio da orientação. Mostra-me. O segundo princípio é o princípio da delimitação. Mostra-me o caminho certo. O terceiro princípio é o princípio da submissão. Ensina-me. Quero ser teu aluno. Eu me submeto aos teus ensinos
E o quarto, o princípio da condução. Ensina-me as tuas veredas. E a nova versão transformadora diz: ensina-me por onde devo andar. Ontem eu fui na confraternização ali no bairro Industrial, no Culto dos Lares, né? Fomos lá ontem, e a irmã Normélia passou para mim o link do mapa pelo Google, né? Aí quando eu cheguei, foi fácil de encontrar. Eu falei, não teve erro. Mas pergunta se eu conheço o bairro Industrial. Meu Deus, eu não conheço nada ali. Porque não é a nossa rota, né? De costume. Mas com o Google conduzindo, eu cheguei exatamente no lugar certo. Aquele arquiteto de Brasília, Oscar Niemeyer, quando ele planejou Brasília e começaram as construções, alguém perguntou assim: Niemeyer, e o jardim? Os jardins, as praças, não estão na sua planta, no seu projeto. Ele falou assim: primeiro, as pessoas vão caminhar e naturalmente vão construir os seus caminhos. E depois, então, é que a gente vem fazendo o jardim. Veredas, na Bíblia, veredas são trilhas ou caminhos costumeiros, isto é, estradas percorridas com frequência. Senhor, ensina-me as tuas veredas. É como se estivéssemos dizendo o seguinte: Deus, por onde os santos estão andando? Por onde eles estão sendo conduzidos? Aonde estão os rastros? Porque eu quero seguir exatamente estas veredas. Então, as veredas são caminhos que os santos já percorreram, estradas que já estão demarcadas e que agora nós precisamos seguir as veredas do Senhor. E, meus irmãos, caminhando por estas veredas, nós temos então uma vida segura. Princípio da condução. Meus irmãos, para que inventarmos a roda? Nós temos que ser perseverantes na obediência à palavra. E às vezes nos dá vontade de justificar um monte de coisa para que prevaleça aquilo que nós queremos. Mas será inseguro para nós. Então o melhor é trilharmos pelas veredas do Senhor. Os santos já passaram por lá. Eu quero trilhar as veredas do Senhor? Será que será que é essa rota que eu quero pegar mesmo? Ou será que eu estou tentando ainda justificar? Não, Senhor, mas eu acho que por aqui, mas eu acho que por ali. O clamor de Davi, aqui era por auxílio divino. E o auxílio veio através da orientação, através da submissão, delimitação e, por fim, condução. As veredas do Senhor são perfeitas para nós. Para concluir, meus irmãos, condutas para uma vida segura, versículo 25, ou capítulo 25, versículo 5. Guia-me na
tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém? Que Deus nos conduza por suas veredas. Talvez você esteja precisando da direção de Deus. E lembre-se destes princípios: o clamor pela orientação, o reconhecimento da existência da delimitação, o princípio da submissão. Eu preciso aprender, ensina-me. Submissão. E então as veredas, a condução. Andarmos pelos caminhos que os santos têm passado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua palavra é a verdade. Santifica-nos na tua palavra, ó Deus. Conduza-nos pelas tuas veredas, veredas seguras, veredas benditas, veredas que de um lado tem flores, gramas, borboletas, do outro lado árvores gigantes com pássaros cantando, lugar seguro, lugar que veredas que nos conduz para a vida eterna. Veredas que durante a nossa caminhada desfrutamos da vida em abundância, até o dia que nos encontrarmos com o Senhor. Esperaremos em Ti, ó Deus, como disse o salmista, todo o dia, pelas Tuas instruções, pelas Tuas orientações. Dá-nos humildade para clamarmos pelos Teus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.